queridos irmãos, a paz do Senhor, quero te cumprimentar nesta manhã, domingo, dia 10 de setembro, quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Deus abençoe a tua casa, a tua família, Deus te abençoe. Seja bem-vindo uma vez mais na nossa escola bíblica. Nesta manhã, nós estaremos falando sobre a aula de número 11, uma aula importantíssima, cultivando a convicção cristã. Já está aí na tua tela e você poderá então nos acompanhar. Esteja com a tua Bíblia, esteja com a tua revista também, o teu bloquinho de notas para você ir tomando nota dos apontamentos e de alguns versículos também. Seja bem-vindo, Escola Bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Claro. Seja bem-vindo uma vez mais. Somente apontando que hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Nacional da Obra Missionária. Então, vai aqui a nossa saudação a todos que estão no campo missionário, a todos aqueles irmãos que amam a obra missionária, que também contribuem para a obra missionária, não somente isso, mas também oram constantemente pela obra missionária. Deus abençoe a todos. Antes de nós entrarmos na nossa aula de número 11, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor, suplicando a graça, a bondade de Deus e a orientação do Santo Espírito sobre a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te dar graças. Estamos nesta manhã, domingo, uma vez mais, na nossa escola bíblica, e nesta oportunidade estaremos meditando na tua palavra, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Abre o nosso entendimento, Espírito do Senhor, seja conosco, esteja com este irmão, com esta família que estão em casa, uma vez mais assistindo e participando juntamente conosco desta importante aula. Senhor, também oramos e pedimos a tua bênção sobre os missionários no campo missionário. Hoje é o Dia Nacional de Missões e rogamos ao Senhor também que abençoe os teus missionários no campo nacional, também em outros países, que a tua bênção esteja sobre eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, e estaremos então meditando uma vez mais nesta importante aula, a lição de número 11. Interessante que, antes de nós entrarmos aqui, eu quero fazer um apontamento sobre duas palavras muito importantes aqui na nossa lição. A primeira é cultivando. O que representa a palavra cultivando? A palavra cultivando, ela vem do latim cultivare, que tem o mesmo significado, o mesmo sentido de quem cuida da terra, ou quem ara esta terra, das condições para que a terra seja uma terra frutífera. Então a palavra cultivando, ela tem a sua origem sobre cultivarem, que vem do latim, que representa cultivando a terra, dando condições para ela, adubando, fazendo manejo, fazendo o arado, passando o arado. Da mesma forma, a nossa vida cristã, ela deve ser também cultivada, ou seja, ela deve ser alimentada, ela deve ser regada, ela deve ser constantemente renovada, para que a terra possa gerar fruto, e fruto com abundância. Outra palavra também que quero fazer menção é da palavra convicção. Durante toda a nossa aula de hoje, nós estaremos falando bastante sobre cultivando e também sobre a palavra convicção. A palavra convicção no grego, alechos, ela significa verificação pela qual algo é aprovado. Então, a palavra convicção, segundo o Aurélio, dicionário Aurélio, diz assim: opinião obstinada sobre alguma coisa. A palavra convicção, ela tem um significado também de certeza, de
convencimento, tendo certeza de algo ou tendo a certeza de alguma coisa. Acredita de forma muito consistente em alguma coisa. Então, muito bem, você já tomou nota aí dessas duas palavras: cultivando, arando o chão, o solo, convicção, certeza de alguma coisa. A nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre muito convicção, que o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, o pastor Paulo, esse gigante, esse bandeirante da fé, ele teve em vários momentos da sua vida, e essa convicção que o apóstolo Paulo, ele ministrou, ele ensinou não somente com palavras, mas também com as suas ações, com a sua vida, justamente esta convicção que o apóstolo Paulo apresentava, é o que nós estaremos aprendendo nesta importante aula, a aula de número 11, e estaremos vendo de forma muito limpa, muito clara e transparente o quanto que a convicção em Cristo, ela tem que ser algo em nossos dias de hoje, muito vivo também, para que aquele que nos ouve, aquele que ouve a nossa pregação, ouve a nossa palavra, recebe os nossos ensinamentos, recebe as verdades bíblicas, também tenham esta plena convicção de que quanto este evangelho, ele é glorioso e também um evangelho vivo. Muito bem, vamos caminhando o texto áureo. Já te convido para você estar acompanhando juntamente conosco. O texto áureo já está aí na tua tela. O texto áureo diz assim: porque nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Está aí na tua tela o nosso texto áureo. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A verdade prática também já está aí na tua tela, você pode acompanhar juntamente conosco. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Então, o cultivo da convicção cristã, essa convicção que nós falamos, essa convicção, ela é imperioso, não há como desvincular esta convicção da nossa defesa da fé e a praticante desta fé viva, genuína, em tempos de adversidade. Muito bem, te convido para que você também acompanhe juntamente conosco a leitura bíblica em classe, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estaremos lendo alguns versículos, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar também pela tua revista. Fique à vontade para fazer os seus apontamentos. Tenha os seus apontamentos aí, uma caneta, um papel, a Bíblia e a tua revista também ao lado, e para que você faça deste modo alguns apontamentos importantes para que você possa estar relembrando, tá bom? Então leiamos a palavra do Senhor, leitura bíblica em classe, que diz dessa seguinte maneira, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12, porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos sido agravados em Filipos, como bem sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque como bem sabeis, como usamos de palavra, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, e nem houve razão para avareza. Deus é testemunha. Versículo 6, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que conseguimos, como apóstolos de Cristo, servos
pesados. Versículo 7, antes fomos brandos entre vós como a cria que ama os seus filhos, como a ama que cria os seus filhos. Versículo 8, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa alma, porquanto nos éreis muito queridos. Versículo 9, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos demasiados aos irmãos, a nenhum de vós anunciamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Maravilha, você acompanhou conosco a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Muito bem, meus irmãos, o objetivo da nossa aula de hoje já está aí na tua tela e você pode acompanhar comigo. O objetivo de número 1 é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Então, no término dessa aula, você, aluno, estará estimulado. A nossa intenção nesta manhã, a intenção desta aula de número 11 é te estimular a ter a mesma convicção, a mesma fé, a mesma vida espiritual que o apóstolo Paulo nos ensinou. O segundo objetivo já se encontra aí na tua tela também, é compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. É interessante que há uma necessidade de nós sermos estimulados para termos uma vida espiritual e uma vida que seja exemplo para os demais, que estão na fé, fora da fé, mas não somente isso. O segundo tópico é compreender a necessidade de termos uma vida irrepreensível, de modo que glorifique o nome do Senhor nosso Deus. O terceiro objetivo desta aula é reconhecer que o amor sacrificial e o trabalho são essenciais para o desenvolvimento do reino de Deus. Então, objetivo 1 é nós nos estimularmos para esta convicção. Segundo, é nós compreendermos a necessidade de uma vida irrepreensível. E o terceiro é reconhecer que o amor sacrificial e o trabalho, elas são essenciais, fundamentais para que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra-chave da nossa aula de hoje, ela é convicção. Lembrando que convicção, como eu já disse, é uma opinião obstinada sobre alguma coisa, é a certeza de alguma coisa e também a plena convicção de alguma coisa. Quando eu tenho uma convicção absoluta de algo, eu tenho uma convicção daquilo que eu anuncio. E esta é a palavra-chave da nossa aula de hoje, nesta manhã, dia 10 de setembro de 2023. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Antes da nossa introdução, deixa eu somente te situar algo interessante, que você que está com a tua Bíblia na mesa, no seu escritório, pode abrir comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e nós vamos entender o contexto, em qual momento o apóstolo Paulo está. Atos 16, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele recebe uma orientação da parte de Deus
Paulo desejava ir para a Ásia, porém a intenção era boa, o plano era bom, a palavra boa, porém não estava no coração de Deus, naquele momento, Paulo ir para a Ásia. Então, Paulo teve de noite uma visão em que um homem aparece a ele e chama ele para passar a Macedônia. Atos capítulo 16, no versículo de número 9, no versículo de número 10, Paulo então teve aquela visão, ele passou a Macedônia e foi ajudar aqueles irmãos. Chegando então em Filipos, Paulo vai orar nas margens de um rio, era costumeiro de Paulo a oração, e Paulo busca algum local para a prática da oração, e Paulo vai para as margens do rio e encontra lá algumas irmãs e mulheres trabalhando, entre elas Lídia. Paulo anuncia o evangelho, Lídia crê. Paulo vai anunciando a palavra em Filipe, e naquele momento uma jovem tomada por espíritos de adivinhação, Paulo se incomoda com ela acompanhando Paulo e Silas e falando constantemente atrás a respeito deles, e então Paulo repreende aquele espírito maligno. Quando Paulo repreende esse espírito maligno, eles vão para a cadeia, apanham largamente de vara, um sofrimento muito grande, e quando Paulo e Silas apanham de vara, vão para o cárcere. Próximo na meia-noite, você conhece essa linda passagem, eles estão orando, louvando, e Deus manda um terremoto, as cadeias se abrem, o terremoto de Deus somente quebra os cadeados, as cadeias, não cai um tijolo, nem uma parede cai, ninguém morre, mas o nome do Senhor é glorificado. Após isto, o carcereiro tenta se matar e também é salvo. Certo que a vendedora é salva, a moça liberta e salva, o carcereiro e a sua família libertam e salvos. Interessante que no capítulo 16 de Atos, no versículo 39, diz algo importante que faz parte do conteúdo histórico aqui. Diz assim: então vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes rogaram que saíssem da cidade. Paulo e Silas estão sendo expulsos da cidade de Filipos. Versículo de número 40. E saindo do cárcere, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Atos 17, Paulo sai de Filipos, capítulo 17, Paulo agora, ele vai para um outro local. Atos 17, versículo 1. E passando por Antípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, então falava ele, é o Cristo. Paulo chega em Tessalônica, que é o nosso cenário, o nosso contexto, que nós iremos falar nesta aula de hoje. Na cidade de Tessalônica, Paulo busca uma sinagoga e vai disputar. A palavra disputar aqui não é no sentido de contenda, de forma alguma. A palavra disputar aqui é no sentido de ter um embate bíblico. Então Paulo vai respondendo questões, vai fazendo indagações, e há esta troca de informação. Mas o que chama a nossa atenção é que Paulo vai expondo e demonstrando na sinagoga que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Então a cidade, ela vai sendo abençoada, muitos vão crendo na palavra de Paulo e Silas, muitos vão se achegando. Eu chamo a tua atenção
para o versículo de número 6, no mesmo capítulo 17, a parte B desse importante versículo, que diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Então, que coisa gloriosa! Os tessalonicenses, aqueles que eram contrário, aqueles que eram contra o Evangelho de Cristo, eles alegam: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também aqui. A cidade esta cidade, importante cidade da Europa, a Tessalônica, ela estava sendo alcançada pelo poder do Evangelho. Muito bem. Já está na tua tela, você pode acompanhar comigo a introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques à Bíblia, dos ataques à nossa doutrina bíblica também, os ataques à nossa fé, é indispensável ao crente cultivar uma genuína convicção cristã. Diante dos ataques à nossa fé, diante dos ataques à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, diante dos ataques das nossas doutrinas bíblicas e dos ensinamentos bíblicos também, é indispensável, não há como abrir mão do crente, aqueles que têm uma fé viva em Cristo, ter uma plena, genuína, autêntica convicção da sua fé, uma convicção rígida, sólida e permanente na sua própria vida. Muito bem, ainda estamos na introdução, você pode acompanhar comigo na sua revista, na sua tela. Nesta lição, na aula de hoje, a aula de número 10, aula de número 11, nós estudaremos os aspectos espiritual, moral, social, que formam a convicção de nossa fé, despertando em nós o desejo de ser embaixador de Cristo. Então, nesta aula de hoje, nós vamos estudar alguns aspectos da convicção, que ela abrange espiritual, social e moral. Não há como nós fugirmos disto para despertar em cada um de nós, no meu coração, no seu coração, um desejo autêntico de ser um embaixador de Cristo. Olha que honra, que bênção, né? Que orgulho. Graças a Deus, Deus nos concede, outrora no mundo, lamaçal de pecado, jogado na lama, na lata do lixo, estávamos sem Deus, inimigos de Deus, tínhamos inimizade contra Deus, porém agora liberto, salvo, remido no sangue de Cristo, Deus nos dá a oportunidade de sermos embaixador de Cristo na terra. Que coisa boa! Muito bem, você pode acompanhar comigo, vamos adentrar ao tópico de número 1 e vamos falar sobre a convicção espiritual. O poder do Espírito. Que coisa boa! Que coisa boa! Acompanhe comigo, então, você pode acompanhar o poder do Espírito, atendendo a uma orientação divina por uma visão de noite, que nós já lemos na carta de em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, no versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim: e Paulo teve de noite em visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, atendendo a esta orientação. Eu quero abrir um parênteses aqui e afirmar aos irmãos, a você, querido irmão, e a sua família também que nos assiste, que está acompanhando conosco, que a obra de Deus, ela é regida, orquestrada, ela é comandada por orientação divina. O próprio Deus, o seu Espírito, é quem vai guiando, orientando, dando discernimento a respeito da obra de Deus e como ela deve ser
conduzida, atendendo a essa orientação divina, que você, querido, querida irmã, querida família, que você também possa atender a esta orientação divina para a sua vida, e sabendo que nesta direção, nesta orientação, o Senhor te conduzirá ao sucesso. Atendendo a esta visão de noite, foram anunciar o Evangelho, em primeiro lugar Filipe, depois em Tessalônica. Após serem expulsos da cidade, Atos 16, versículo 40, eles foram expulsos. Após serem expulsos, eles então vão para a outra região, a região de Tessalônica, aonde o Senhor também vai operar grande milagre. O apóstolo Paulo deixa claro que a mensagem anunciada não foi com mero esforço ou com mero discurso racional. Não foi, mas foi com o poder do Espírito Santo e com a plena convicção. Deixa a tua Bíblia aberta na carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, e diz assim, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, o poder do Espírito Santo, e no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está falando, não foi somente com meros ensinamentos, mas foi com a ação, o dunamis, o Espírito derramando a sua graça e derramando a sua autoridade. Neste caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia, no Espírito, o poder no Espírito, de modo que resultou na salvação e na libertação dos irmãos de Tessalônica. Você pode acompanhar comigo também no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10, nós não vamos ler, porque nós já lemos há poucos instantes que Deus foi operando milagre. Do capítulo 1, do versículo 6 até o 10, eu quero somente reler, nós já lemos, mas eu quero reler o versículo 9, que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Então, esses irmãos foram impactados pelo Espírito de Deus e estavam servindo, sendo libertos da adoração aos ídolos, se convertendo a Deus para servir ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Deus seja glorificado, porque o nosso Senhor é o Deus que ainda continua libertando, salvando e transformando vidas. Assim, temos como afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra é reduzida a mero intelectualismo humano e não tem efeito nenhum. Então a palavra de Deus, a ministração, o ensinamento, esta apresentação do Evangelho, se não tiver a convicção cristã, a convicção da fé no coração, ela não passa de apenas um individualismo, um intelectualismo, fruto de uma mente que apresenta algo de si próprio. Mas quando o Evangelho é apresentado, ministrado de forma com plena convicção, então o poder do Espírito Santo alcança os pecadores e Deus opera com grande autoridade e poder. Muito bem, vamos caminhando para o subtópico da número 2, confiança em Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sendo agravado, aonde? Em Atos capítulo 16 e também em Atos capítulo 17, após ter padecido e ter sido agravado, a sua fé não foi abalada, e ainda oravam e cantavam louvores
perto da meia-noite. Então, que coisa boa. O apóstolo declara, mesmo sendo agravado, mesmo passando por muito sofrimento, a nossa fé, ela não foi abalada. Meu querido irmão, querido ouvinte, querido aluno da nossa escola bíblica, seja bem-vindo. Você que tem passado por sofrimento, luta, tem passado por decepções, frustrações, você não pode ter a sua fé abalada, porque o apóstolo Paulo nos apresenta um grande exemplo disso, quando ele é açoitado com vara, ele apanha, tem vergões terríveis nas suas costas, em seu corpo, apanhando inocentemente pela obra de Deus, mas ele não tem a sua fé abalada. Nada abale a sua fé. Não sei o que você está passando, mas que a tua fé não seja abalada. No meio da dificuldade, ore, clame, busque, cante louvores. Pregador, não consigo louvar, o momento é muito difícil. Tire força da sua fraqueza e louve ao Senhor. Louve, adore o nome do Senhor. Muito bem, esse severo agravo não esmoreceram os missionários, de forma alguma. Quando o império pensou assim, vamos açoitá-lo e eles serão neutralizados. Foi efeito contrário, porque esse severo agravo não esmoreceram os missionários, mas o que houve? A luta os impulsionou, os impeliram para Tessalônica. Deste modo, somos encorajados a não desfalecer, mas a confiar em Deus e também avançar. Que coisa boa. A nossa luta, a dificuldade, a prova, ela não pode nos barrar e nos paralisar. A provação, o agravo não pode nos esmorecer, mas tem que executar um efeito contrário, encorajar para nos conduzir ao avanço, a avançar em prol da obra de Deus. Muito bem, vamos caminhando para o subtópico seguinte, a fidelidade na mensagem. A fidelidade. Vamos lá, o apóstolo dos gentios assegura que o evangelho que foi anunciado em Tessalônica, olha que coisa boa, não foi como engano. O evangelho anunciado em Tessalônica não foi com imundícia. O evangelho anunciado em Tessalônica não foi com fraudulência. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, a parte A, você pode acompanhar na tua tela e também na tua Bíblia, que Paulo frisa, porque a nossa exortação não foi com engano, não foi com imundícia e nem com fraudulência. A fidelidade do apóstolo Paulo na ministração da palavra, na ministração do evangelho, levou a este público, a esses irmãos de Tessalônica, a ter frutos na fé, frutos bons, frutos de conversão, frutos de libertação para esses queridos irmãos de Tessalônica. A síntese do tópico 1 está aí na tua tela, você pode acompanhar comigo. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, a ministração da palavra de Deus, o ato, a palavra do Senhor seria incapaz de transformar vidas, de conduzir as pessoas ao novo nascimento. Vamos caminhando, subtópico do número 2, a convicção moral. Subtópico 1, você pode acompanhar comigo, retidão nas ações. Esta aula, ela é muito rica, importante para nós, e creio também que os irmãos que estão aí do outro lado, acompanhando com a sua Bíblia aberta, a revista aberta, também estão sendo edificados nesta manhã. A conversão opera uma transformação, ou seja, aquele que
aquele que praticava obras negativas, obra ruim, ele tem a sua vida alterada. Senão, vejamos o que a palavra do Senhor diz. Você pode acompanhar comigo, Efésios capítulo 4, versículo 25, aquele que mentia, não mente mais, passa a falar a verdade. Aquele que furtava, ele deixa de furtar e passa a ser honesto. Efésios 4, 28. O que falava palavras torpes, deixa e diz apenas as palavras que edifica. Efésios 4, 29. Ou seja, a conversão, o novo nascimento, ele gera naquele que recebe a palavra, que ouve a palavra, há uma transformação, há um novo nascimento, e no novo nascimento, as obras infrutíferas que havia em nós, elas são transformadas. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que bebia não bebe mais, o que era viciado em pornografia já não é mais, aquele que tinha as obras das trevas passa agora a desfrutar das obras da luz, ele passa a ter uma nova vida, uma vida de libertação, uma vida de libertação. Como nós falamos, a conversão opera uma transformação, o que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo, ele reivindica a retidão das suas ações, quando ele afirma este importante versículo. Ele diz assim: porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve avareza, nem houve ambição financeira. Capítulo 2, versículo 5 da carta aos Tessalonicenses. Não houve palavras lisonjeiras, não houve avareza e não houve também ambição financeira. Mas o apóstolo Paulo anuncia com muita clareza e firmeza, tendo plena convicção daquilo que ele estava falando. Subtópico do número 2 diz assim: reputação ilibada. Reputação ilibada. Subtópico 2, o apóstolo Paulo, a nossa revista diz assim: considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos capítulo 6, versículo 3. Veja que o apóstolo Paulo avalia a sua reputação com esta frase. Olha quando o apóstolo Paulo, como que ele rebate, como que ele apresenta a sua reputação, uma reputação ilibada. Ele diz assim: não buscamos glória dos homens, nem de vós, ó Tessalônica, não buscamos, mas nem buscamos de outros também. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, a parte A. Interessante que Paulo afirma: pela minha reputação ilibada, eu não busquei glória dos homens, não busquei glória nem de vocês, irmãos de Tessalônica, de jeito nenhum, e nem de outros também, mas ele busca tão somente a glória para Deus, a glória para o Senhor, para o reino de Deus. Isto é um homem com uma reputação ilibada, com uma convicção cristã, reta, íntegra, porque, queridos irmãos, para muitas pessoas aí fora, nós servos de Deus, nós somos a única Bíblia que eles lêem. Muitos que estão aí fora, muitos que não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus, eles não têm o conhecimento bíblico, mas eles têm o conhecimento dos teus passos, da tua conduta, da tua reputação, e a tua reputação, ela fala mais do que a tua palavra. Lembro-me, e o Espírito Santo traz à nossa mente aqui agora, quando uma certa senhora,
e o seu esposo ficavam olhando, e o profeta Eliseu passava, e ela diz assim: vejo que este homem é um santo homem de Deus. Interessante que ela não conhecia o profeta, ela não sabia o nome do profeta, ela não conhecia a comunhão, o nível espiritual do profeta, mas pelo andar dele, ela percebe que ele era um homem de Deus somente pela sua conduta, ou seja, uma reputação ilibada. Que nós sejamos, eu me incluo nisso também com toda clareza, que nós possamos cumprir o que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, versículo 14, ou seja, nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. O sal para influenciar internamente, a luz do mundo para influenciar externamente. Então, você igreja, você irmão que faz parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo, então nós temos esta obrigação de ter uma reputação ilibada, uma conduta ilibada, para que muitos possam se achegar até Jesus Cristo. Vamos caminhando. Essa conduta foi adotada por ele em todo o lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. O apóstolo Paulo, então, foi um homem que zelou muito pela sua integridade, pela sua conduta, a conduta do seu apostolado, não querendo de forma alguma que os irmãos viessem a reclamar dele ou a desanimar da sua fé. Paulo chega a confeccionar trabalho manual, tenda, construindo tenda, confeccionando tenda, para que não fosse motivo de murmuração entre os irmãos de Tessalônica, reclamando de possivelmente a conduta dele. Uma vida irrepreensível, você pode acompanhar comigo, subtópico 3, uma vida irrepreensível. Paulo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua vida e a sua conduta. Olha como que o apóstolo Paulo diz, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10, Paulo diz assim: vós, humanos, igreja de Tessalônica, vós e Deus, sois testemunhas de quão justa, santa e irrepreensivelmente vos houvemos para convosco, os que crestes. Então, Paulo está falando, a minha conduta, o meu andar, a minha forma, meu testemunho, a minha vida foi irrepreensível. E isto, vós podem comprovar, Deus é minha testemunha também, de que nós andamos justa, reta e irrepreensivelmente diante de Deus. Que coisa boa, irmãos. A nossa vida é lida por muita gente e nós precisamos ter uma vida irrepreensível, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida com gozo na alma, que possa refletir nos demais o mesmo desejo de também servir ao Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo Paulo diz assim: para vos dar em nós exemplo, para nos imitardes. Paulo fala isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 9, para vós nós somos como exemplo, para que vocês nos imitam, para nos imitardes. Então, observe o nível, a conduta moral e ética deste apostolado do apóstolo Paulo, que é extraordinário. A síntese do tópico 2, o crente regenerado, ele tem e possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. O crente regenerado, então nós temos que ser regenerado, haver passado por essa regeneração de Cristo, o novo nascimento e a
após isto termos uma vida irrepreensível e uma conduta então irrepreensível diante de Deus e diante dos homens que nos assistem e que nos ouvem também constantemente. O tópico 3, nós vamos falar sobre a convicção social. Acompanhe comigo o tópico 3, ele é fantástico, porque ele vai nos apresentar uma conduta, uma convicção social. Como que o apóstolo Paulo, ele agia com os olhos voltados para o social. O subtópico 1, o bem-estar comum. O bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e também espirituais. O apóstolo Paulo, ele zelava muito pela conduta, ele zelava muito também por esses irmãos que necessitavam de apoio, não somente físico, mas também espiritual. Muito bom. Vamos caminhando. O papel da igreja é de anunciar o evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19. A obrigação, a conduta, o papel, a função, a obrigatoriedade da igreja é de anunciar o evangelho, levar o evangelho de Cristo aos perdidos, aqueles que estão afastados, as ovelhas perdidas, aos pródigos, aqueles que estão lá fora carecendo de ouvir a palavra de Deus e ser alcançado por ela. A função, o papel da igreja é de anunciar o evangelho e aliviar o sofrimento daqueles que estão lá fora, permitindo o bem-estar entre os irmãos. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 15 até o versículo de número 17. É interessante que um pouco abaixo diz assim: era assim que Paulo encorajava, confortava e servia a igreja de Deus. Olha comigo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, a parte A, diz assim: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos. Então, o apóstolo Paulo zelava muito por essa conduta, querendo o bem-estar daqueles que os ouviam, daqueles que os serviam. Muito bem, vamos caminhando. O subtópico 2, uma dedicação extraordinária deste apóstolo. O apóstolo se dedicou com altruísmo, um sentimento muito intenso na tarefa de anunciar o evangelho. Eu convido você para que você leia comigo este versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 24. Este versículo aqui nos mostra, nos apresenta de uma forma muito clássica esta dedicação altruísta do apóstolo Paulo. Ele diz assim, Atos 20, 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então este apóstolo, ele não tem a vida dele por valiosa, preciosa, contanto que o evangelho de Cristo seja anunciado. O apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele não queria em momento nenhum ser custoso aos irmãos, mas há no coração dele uma dedicação, uma voluntariedade altruísta com toda a veemência em seu coração. Aprendemos que, estamos partindo já para o final, aprendemos que o sacrifício e o serviço voluntário são essenciais para o desenvolvimento do reino de Deus. Meu querido irmão, querido ouvinte, querido aluno que está conosco,
Já estamos chegando ao término da aula de número 11, mas aprendemos muito com esta expressão aqui no término desta aula. Aprendemos que o sacrifício e o serviço voluntário são essenciais para o desenvolvimento do reino de Deus. Querido irmão, muitas das vezes nós achamos que por sermos um servo humilde, simples, sem muita influência, muitos acham que não são tão importantes, tão necessários para o reino, o desenvolvimento do reino. Mas meu querido amigo, meu querido irmão, nós somos membros do corpo de Cristo, e no nosso corpo todos os órgãos são extremamente essenciais, todos eles. Assim, dentro de uma igreja, ela pode ser igreja de médio porte, pequeno porte, grande porte, hiper igrejas com milhares de crentes, mas todos os membros do púlpito até a portaria, aqueles que se sentem mais simples, ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento, no crescimento do reino de Deus. Então você que está conosco, você pode ser útil, você é útil, pode ser mais útil ainda no desenvolvimento do reino de Deus e o crescimento do reino de Deus. Estamos caminhando já para o término, a síntese do tópico 3, a convicção social que estava na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Então, a convicção social que estava atuante, vivo, na vida do apóstolo Paulo, era um exemplo para a igreja nos nossos dias de hoje. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, estamos chegando já na conclusão da nossa aula de hoje, e nessa conclusão muito importante, você pode acompanhar comigo, está aí na tua tela. O apóstolo Paulo foi submetido a uma série de ataques. Ele foi aprovado, ele passou por momentos difíceis. Ele mesmo cita na carta aos Coríntios todo o seu sofrimento, provas e provas e provas. Ele passou por muitas lutas. O apóstolo Paulo foi submetido a uma série de ataques, mas nos deixou um exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo Jesus. Ele foi tentado, passou por lutas, por muitas provas, mas ele nos deixou um grande exemplo de como apresentar um apostolado digno, justo, reto e com resultado. Quero ler contigo aqui a última parte da conclusão. Ratifica-se que em nossos dias de hoje carecemos desta firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Nos dias de hoje nós carecemos muito de ter esta firme convicção da defesa da nossa fé. Muito bem, meus queridos amigos, queridos irmãos, chegamos por fim ao término desta aula de número 11, dia 10 de setembro de 2023, Dia Nacional de Missões. Repito, Deus abençoe a todos os missionários, a todos aqueles irmãos que oram pela obra missionária. Deus abençoe a todos aqueles que contribuem. Deus abençoe aqueles que também participam de forma mais intensa com o trabalho missionário. Muito bem, Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Rio Claro, eu te agradeço pela tua companhia, por esta aula tão gloriosa. Eu quero orar por tua vida, dando graças ao Senhor. Encurve a tua cabeça, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, agradecer ao Senhor por esta aula tão gloriosa, aonde aprendemos um pouco mais a respeito de como cultivar,
cultivando a convicção cristã. Dai-nos cada dia convicção, dai-nos cada dia, Senhor, a graça para cultivarmos, ó Pai, a nossa fé, a nossa conduta, a nossa moralidade, tendo uma vida íntegra, tendo uma vida de retidão. Ó bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te dou graças nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, fique na paz do Senhor, um excelente domingo. Deus abençoe a tua família, a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.